Estamos começando mais uma live essa manhã. Manhã de quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. A live promovida pela nossa igreja, primeira igreja batista pioneira em Blumenau. E é um prazer, uma alegria estar com os irmãos aqui essas manhãs. Hoje nós vamos estar conversando sobre frutos, ou fruto, melhor dizendo, fruto de maturidade. Como eu falei já em algumas lives, é um tema que nós temos trabalhado desde o ano passado, esses meses, últimos meses do ano passado, e vamos trabalhar bastante agora em 2021 também, sobre maturidade na nossa igreja. E nós vamos falar sobre isso lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 a 18, né? Vamos ver quem já chegou aqui. Irmã Andréa Tibúrcio, bom dia, irmã. Bom dia, irmã Marlene. Irmã Áurea, bom dia também. Irmã Marli Nascimento, bom dia. Irmã Nívia, bom dia, amados. Bom dia, irmã. Bom, enquanto isso, nós vamos cantar uma canção, se você quiser ir procurando a letra. Não sei se alguns procuraram, mas é uma música super conhecida que temos cantado bastante nas igrejas esse tempo, que é a Santo Espírito, né? Da Laura Sougueles. Laura Sougueles, Santo Espírito. Você pode já ir procurando a letra, enquanto a gente vai se preparando para cantar ela também. Bom dia, irmã Eliane. Eu não citei ontem, né? Mas ontem teve uma irmã que postou. Eu pensei que tinha anotado em algum lugar que anotei, tá aqui. A irmã Marli Nascimento, né? A irmã Marli, ela mora em São José dos Campos, já foi membro da nossa igreja. E eu acabei não falando, né? Mas bom dia, irmã Marli. Bem-vinda à live da nossa igreja, Igreja do Senhor. Que alegre é isso, né? Tem várias pessoas de outros lugares que têm acompanhado, gente de Curitiba, gente de Guarulhos. Outro dia tinha uma pessoa de Maceió. Outro dia uma pessoa de Belém, lá da minha terrinha. Uma irmã que já desde criança, a gente já se conhece e tudo. Muito legal isso aqui, né? Bom dia com Jesus, viva em nossas vidas, irmã Ângela Cabral. Bom dia, irmã Ângela. Irmão Ernesto, bom dia, irmão Ernesto. Sempre aqui com a gente, né, irmão? Vamos adorar o Senhor, irmãos? Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Oração essa manhã, Senhor, queremos ser inundados por tua glória, Pai. Não há
Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença. Você pode dizer isso, ó. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Bom dia a todos que chegaram depois, né, do início. Vamos lá. Essa é uma oração, irmãos, que eu queria fazer com os irmãos. Que a glória do Senhor invada nosso ser. A gente, quando pensa em lugar, né, Santo Espírito vem encher esse lugar. Encher esse lugar não é um templo, não é outra coisa senão este templo, você, templo do Espírito Santo, e a oração é que ele encha a gente, e tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar hoje, tá? Paula Martins, bom dia. Bom dia, Ana Regis, olá. Bom dia, amados irmãos, irmã Raquel, irmã Marli Nascimento já fez um pedido de oração aqui, pela recuperação da cirurgia, né, irmã? Vamos começar a nossa reflexão? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, na nossa série Textos que Inspiram, falando em maturidade, né? Eu citei ontem na nossa live algo muito rápido sobre maturidade e não vou falar o que não é maturidade, mas o que é maturidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sempre aprendi que para a gente exigir algo de uma criança, por exemplo, a criança, sei lá, aprontou alguma lá, a gente, para poder exigir algo dela, primeiro a gente precisa ensinar, né? Para que a gente possa depois cobrar. Poxa, a gente não ensinou você, por que você agora fez isso e tudo, né? Não é diferente de Deus para com a gente, né? A gente vai andando com o Senhor, e aí você vê na Bíblia, por exemplo, que fala lá que Deus não leva em consideração a nossa ignorância, né? E é verdade, irmãos, ele vai trabalhar com a gente, ensinando a gente a caminhar. Minha voz está uma maravilha esses dias, né? Ensinando a gente a caminhar, e no caso com o Senhor, ele vai nos ensinar a partir do seu Espírito Santo, que habita naqueles que aceitaram a Cristo, né? E ele vai nos capacitando de dentro para fora. Mas aí a pergunta é, que capacitação é essa? Como é que funciona essa capacitação? E aí esse texto que a gente vai ler agora, ele vai mostrar isso, que é o viver pelo Espírito, andar no Espírito.
né? Você não vai ser maduro só porque é crente. A gente aceita Cristo, a gente é regenerado, mas a gente começa um processo ali de santificação. E o Espírito Santo está à disposição para nos fazer esse processo acontecer. Só que depende da gente também correr atrás, né? Tem algumas pessoas que pensam que tudo é o Espírito Santo que faz, como se a gente não fosse mais pecar, porque se a gente pecar o Espírito Santo permitiu. Não, o Espírito Santo é um gentleman, será se é assim que fala, né? Mas ele respeita a gente, ele não sai invadindo a casa. O próprio Jesus fala que ele está à porta batendo, e ele está falando com uma igreja, hein? Não é para gente não crente, ele está à porta batendo, é uma igreja que deixou ele do lado de fora. E se aquele que abrir a porta, ele vai entrar e vai ceiar com ele, isso é comunhão. Então o Espírito Santo, ele não vai chegar com você e vai sair te transformando na marra. Se você não der abertura para o Espírito, ele não vai fazer isso. E é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje aqui, tá? Olha só, Gálatas capítulo 5, verso 16 a 18, tá? Gálatas capítulo 5, verso 16 a 18 diz assim, ó. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha que tremendo isso. Vivam pelo Espírito. Presta atenção nisso aqui. É um processo, gente. Desculpa. É um processo. Ele fala, vivam pelo Espírito. Tá? Se não precisasse a gente fazer a nossa parte, ele não estaria recomendando isso. Ele faria, vivam, que o Espírito vai fazer vocês andarem pelo Espírito. Não, ele fala, vivam pelo Espírito, porque você pode não andar no Espírito, não viver pelo Espírito. Olha o que ele fala no verso 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Ele está falando desse Espírito Santo de Deus aqui, tá? Nós vamos ver já o Espírito que Deus nos deu, mas está falando do Espírito Santo. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha só que coisa tremenda. Não feche a sua Bíblia, porque nós vamos ler já daqui a pouco o verso 22 e 23 também, que vai falar do fruto do Espírito, tá? Mas o grande ponto que eu quero chamar a atenção para esse texto é que a nossa carne, irmãos, ela é extremamente pecaminosa. Eu lembro que o pastor Cláudio Duarte, né, que trabalha muito com Ministério de Casais e tudo, ele fala assim, que às vezes a gente fica achando que os hormônios se convertem. Hormônios não se convertem. E aí a gente fica exigindo, às vezes, só porque a pessoa aceitou a Jesus, exigindo que a pessoa deixe de ter coisas que são naturais da nossa carne e do nosso físico. Né? E não tem como. O grande ponto, irmãos, é que a nossa carne ela tem essa tendência o tempo todo, até nós morrermos, até nós ficamos velhinho, o Senhor nos levar, até aquele ponto que o Senhor nos levar, a nossa carne vai estar militando contra a gente. O que diferencia é se essa carne vai estar enfraquecida, tá? Se ela vai falar muito pouco ou se ela vai falar muito forte, muito alto na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, né? Nós fomos feitos, irmãos, formados desde a criação de 3 coisas, tá? Tem pessoas que pensam que são só 2, umas pensam que é só uma. Eu creio, pelo que eu vejo na palavra, assim como todos os outros creem também, mas enfim, eu creio que eu vejo na palavra que nós somos formados por 3 coisas. Primeiro, é a nossa carne. Lá no Éden, quando Deus criou o homem, melhor, ele não criou no Éden, mas enfim, o texto lá de Gênesis capítulo 2, verso 7, fala que o homem foi feito do pó da terra. Isso é matéria, isso é carne, tá? E aí ele soprou o fôlego de vida. É o Espírito que Deus colocou na gente, em toda a humanidade, que não é o Espírito Santo ainda, tá? O Espírito Santo vem só a partir de Jesus, que é o fôlego de vida, tá? Que é aquilo que nos faz contato com Ele, com o Espírito Santo de Deus e automaticamente, lógico, com o próprio Deus, que o Espírito Santo é Deus também. E aí, quando esses 2 se juntaram, nós tivemos então o que a Bíblia chama de alma vivente ou ser vivente, né? Depende da sua tradução.
Nós somos então, irmãos, 3 em 1, podemos colocar assim, tá? E aí, nós somos uma unidade, na verdade, parecido, a grosso modo, parecido com o nosso Deus, que é 3 em 1 também, Pai, Filho e Espírito Santo. No nosso caso, nós somos 3 em 1, porque se tirar um desses aqui, você não existe mais, você morre, tá? Você não tem como ficar sem a carne, só quando nós estivermos na glória. Você não tem como ficar só a alma, você não tem como ficar só o espírito, tá? Os 3 precisam estar juntos para que a gente seja quem nós somos, tá? E é na alma, tentar explicar muito rapidamente isso aqui, é na alma que está as tomadas de decisões, que estão nossos sentimentos. E aí você tem uma guerra entre o espírito, nosso espírito, quando é influenciado pelo Espírito Santo de Deus, e a nossa carne, que fica o tempo todo militando também contra, no caso, né? E aí, para uma ilustração muito fácil, muito rápida, acho que todos aqui, ou a maioria, já viu aqueles desenhos que tem um demôniozinho de um lado e um anjinho do outro, né? Falando, faz isso errado, aí o outro, não faz isso errado, faz isso certo e tal. E fica aquela briga. E o que o texto da gente está mostrando aqui, que a gente leu aqui, é exatamente isso. Eles ficam militando um contra o outro o tempo todo. O Espírito Santo de Deus fala ao nosso espírito o que é o certo a ser feito, e a nossa carne fica falando o que é o errado para ser feito. E fica o tempo todo isso. E aí uma amiga minha expressou uma vez uma coisa interessante. O pecado, ele é gostoso, né? Se não fosse gostoso, a gente não praticaria, não faria o pecado. O grande lance é que o pecado, ele nos oferece algo, e aí o C.S. Lewis vai trabalhar isso muito legal no livro dele chamado Cartas do Inferno. Em um dos capítulos, uma das cartas, vai mostrar sobre isso. E o pecado, ele sempre está visiolando lá na frente, né? Algo que você não tem agora, é algo que você quer lá na frente. Só que aí você vem naquela expectativa, aquela coisa de querer algo que você não tem, né? Que é alcançar aquele pecado. E aí quando você chega lá que você pratica o pecado, você se quebra. E aí você descobre que não era o melhor para você. Então, a nossa carne, com a queda, irmãos, o pecado, né, quando o pecado entrou na vida do homem, da humanidade, a nossa carne, segundo o Atmani, que é um escritor chinês, já morreu há muitos anos já, ele fala que a nossa carne se tornou maligna. Maligna não é porque é um demônio, coisa assim, tá, irmãos? De maldade mesmo, eles usam uma expressão para chocar mesmo. A nossa carne, ela se tornou má. A nossa natureza se tornou má, né? A gente sempre tem essa tendência para o mal. Desde bebê, desde criancinha, nós temos essa tendência para o mal. Desde que você fala para a criança, não põe o dedo na tomada, ela vai e quer colocar. Tudo que você fala que não é para ela fazer, para a segurança dela, ela vai e quer, né? Quer colocar o dedo ali na tomada. E aí, irmão, se a gente fortalece essa carne, ela que vai influenciar mais as nossas tomadas de decisão. Então você tem a sua alma, que está no meio desse tiroteio aqui, dessa luta, né? E aí, se você fortalece a sua carne, dando coisas para ela, dando subsídios, assistindo coisas que não prestam, lendo coisas que não prestam, dando ouvidos a coisas que não prestam, você está alimentando a sua carne. E aí ela vai ficar forte, vai falar mais alto ao teu coração. Lembra lá na serpente, lá no Éden, a serpente, Eva lá, a Bíblia lá em Gênesis 3, tá? A Bíblia vai falar que a serpente colocou a palavra de Deus em dúvida, tá? Primeira coisa que ela colocou, que a serpente veio colocar no coração de Eva, na mente de Eva, foi a dúvida sobre a palavra de Deus. Será que realmente Deus falou a verdade? Eu acho que não, acho que ele está mentindo. E aí ela já começou ali a, né, tremer na base. Só que aí o texto vai falar que ela olhou para o fruto e desejou com os seus olhos o fruto. Então ela comeu o fruto já com os seus olhos. Antes de colocar ele na boca, ela já desejou ele nos olhos ali. E aí ela estava alimentando a carne dela. Então pegou a palavra da serpente, duvidando da palavra de Deus, e pegou aquilo que os olhos viram, juntou, alimentou a carne, ela foi e pegou, comeu o fruto, deu para Adão,
E todos nós sofremos isso até hoje. Só quando Jesus voltar que a gente vai se ver livre disso, né? Por outro lado, irmão, se a gente fortalece o espírito, buscando a todo tempo o Senhor, a sua vontade, buscando o Senhor na palavra, em oração, em jejum, né? Uma prática que a gente tem feito muito pouco é jejuar diante do Senhor. O teu espírito, fortalecido pelo Espírito Santo, ele vai te influenciar as tuas decisões, tá? O nosso espírito é o que nos mantém em comunicação com o Espírito Santo de Deus. Daí a palavra vem nos dizer que nós não devemos viver pela carne, nos impulsos dela, né? Mas pelo Espírito. E esse Espírito que o texto fala é Espírito Santo. Não é o nosso Espírito, não está na gente a coisa, tá? Está no Espírito Santo de Deus. A gente vê muita pregação sobre isso, né? A solução está em você. Mentira! A solução está no Espírito Santo de Deus. Ele é que vai te fortalecer para você vencer a carne, para você fazer as coisas que estão no coração de Deus para a tua vida, tá? Quando a gente busca a presença de Deus, então, irmãos, o Espírito Santo vem e comunica ao nosso coração a sua vontade. E se intencionalmente a gente busca isso com mais, de forma mais, como eu posso dizer, mais intensa, tá? Isso vai fortalecer a nossa, vai nos fortalecer e vai ter uma influência poderosa na nossa vida. E aí nós vamos viver o processo de santificação. Quando nós aceitamos a Cristo, foi o que eu falei no início da live, quando nós aceitamos a Cristo e o Espírito Santo vem sobre nossa vida e aí nós continuamos, nós damos espaço para o Espírito, a gente busca o Senhor intensamente. O Espírito Santo vai nos influenciando de dentro para fora. Ele vai fazendo a mudança de dentro para fora, que é a santificação. E o processo de santificação só vai acontecer quando nós partirmos e estivermos na glória do Senhor, tá? Daí, algo poderoso, prático, e é o que eu queria chegar aqui essa manhã, que eu gosto sempre de trazer uma reflexão que seja prática, né? Para o nosso dia a dia. O que é que acontece de dentro para fora e que acontece prático? Acontece a nossa frutificação. Nós vamos dar fruto. E no nosso caso nós vamos dar frutos, tá? Nós passamos a ter atitudes que antes a gente não via na gente, a gente até se espanta com atitudes nossas mesmo, a gente vai ver atitudes, as pessoas vão ver essas atitudes na gente, que são esses frutos, que está lá no verso 22 e 23, né? Que fruto é esse? Nós recebemos um fruto do Espírito, né? Que é o que nós vamos ver agora. Esse fruto tem características, não são frutos. O texto vai falar em fruto do Espírito. E esse fruto ele tem características e nós vamos ver agora, tá? E essas características vão gerar na gente atitudes que aí sim são frutos daquilo que o Espírito Santo fez na nossa vida. Tá bom? Então olha só, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele encerra falando assim, contra essas coisas não há lei. Quem é que vai se levantar contra, né? Só o homem da iniquidade, né? Que está chegando por aí, o pessoal, hoje você chega, os valores da sociedade no nosso país e no mundo têm ficado tão estranhos que essas coisas aqui não tem leis que sejam contra, mas os valores estão distorcendo tanta coisa que esses valores aqui têm sido colocados para o lado, né? Então essas características, irmãos, do fruto, irmãos, imagina uma laranja, por exemplo, uma tangerina, um pocã, tangerina é melhor. Você tem a cor da laranja, da tangerina, ela é laranja por fora. Você tem a casca, você tira a casca, ela é branca por dentro, a casca é meio grossinha, você tira com a mão fácil ali, a forma como ela se quebra, enfim. Aí você tem dentro o fruto, que tem aquela coisa meio branca também, aquelas, né? E você tira o gomo, e aí você prova,
E esse gomo, essa fruta tem um sabor cítrico, meio azedinho e ao mesmo tempo meio doce. Então são várias características de uma fruta. A mesma coisa é o fruto do Espírito. Ele é um fruto só, mas tem várias características. E aí você vai sendo desenvolvido pelo Espírito Santo. Amor de forma prática, amor a Deus, amor às pessoas, amor à igreja, alegria. Sabe aqueles crentes ranzinza que não dá sorriso para nada? Você fala bom dia, o cara fala assim, bom dia por quê? Tá faltando alguma coisa ali, né? Porque se você é maduro, se você anda no Espírito, você vai ser uma pessoa alegre, naturalmente, irmãos, sabe? É o natural espiritualmente falando, vamos colocar assim, né? Uma pessoa mais leve, mais querida, uma pessoa mais amiga. Outra característica, paz, sabe? Sabe aquela pessoa pacificadora, o pessoal está discutindo uma coisa, a pessoa vem com uma palavra de pacificação ali para trazer o pessoal para junto. Paciência, em outras versões, longanimidade, né? Que longanimidade, na verdade, é a paciência ao extremo. Sabe aquela pessoa sem estresse, sem ansiedade? Você viver sem ansiedade é aquilo que o fruto do Espírito trabalha na gente. Amabilidade, no trato com a esposa, no trato com os filhos, com o marido, né? Ser amável, com os colegas de trabalho. Gente, o fruto é muito prático. Aí vem bondade, a própria palavra já diz tudo, né? Fidelidade. Será que as pessoas podem abrir o coração para você, contar um segredo para você e elas sabem que você é uma pessoa fiel? Às vezes o problema que a pessoa luta, por exemplo, é a fofoca. É o pecado dela, é a fraqueza mais forte dela, é a fofoca. E aí o Espírito Santo vem trabalhando e você se transforma numa pessoa fiel, onde as pessoas podem depositar para você seu coração, abrir a vida para você e você vai guardar e vai orar pela pessoa. Isso é o Espírito Santo vai fazendo isso. Mansidão, a palavra também já diz tudo, né? Pessoa que tem uma palavra capaz de desviar o furor, né? A mansidão ela faz isso, ela desvia a palavra mansa, ela desvia o furor. E por último, domínio próprio, quando conseguimos controlar nossos impulsos. E aí nós vamos poder falar aquilo que Paulo falou, né? Quando a gente pode dizer que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando o Espírito Santo vem e reina dentro da gente, a gente dá margem para ele trabalhar no nosso coração e ele vai fazendo essa transformação, a gente pode chegar, como Paulo falou, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você vai transbordar a vontade do Espírito, aí você vai ser uma pessoa madura. Esse é o resultado de maturidade, o fruto de maturidade, que é você ter uma vida controlada pelo Espírito Santo, não apenas dos lábios, não apenas de saber, mas na prática. Minha sogra mesmo me disse que eu, por exemplo, tenho que desenvolver melhor o domínio próprio com comida, e é uma verdade. Eu preciso melhorar a minha alimentação, principalmente com doce, eu sou muito formiguinha. Tá, irmãos? E eu queria encerrar, então, essa reflexão com esse texto de 1 Tessalonicenses 5:23, que é uma oração também do apóstolo Paulo, que ele vai nos falar assim, ó, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Ou se ele falou isso é porque existe a possibilidade da nossa carne ser dominada pelo Espírito de Deus, tá? Olha só que ele fala, que todo o espírito, nosso espírito, alma e corpo de vocês seja conservado, ele pede para ser conservado, irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está pedindo é que essa mudança de dentro para fora, ela seja tão forte, tão intensa, que isso se mantenha, que a gente seja pessoas abençoadoras, e eu conheço, você com certeza deve conhecer pessoas maduras na fé, que isso não tem a ver com idade, eu não ia entrar nessa parte, mas não tem a ver com idade, com tempo de igreja, isso tem a ver com vida, tempo na presença do Senhor. Você buscar com intensidade, com desejo de estar na presença do Senhor, você vai ter uma estabilidade na sua vida espiritual. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar por isso, e vou ver aqui os pedidos de oração, se eu não derrubar o celular. Como nós falamos antes, a irmã Marli pediu oração pela cunhada dela, Ingrid, né? Pela sua recuperação de uma cirurgia. Vamos orar por ela. O que mais aqui?
Vamos lá. Peço oração por uma irmã da nossa célula, Ironi, acho que é isso, Ironi, que fez uma cirurgia ontem por sua recuperação também. Vamos orar também. Olha aí que a irmã Ana Maria Regis colocou a videira dá ramos e o ramo dá fruto. Queria ter todos os dons do Espírito, a irmã Dani colocou. Dá vontade, né, irmã? Mas é interessante que Deus não vai permitir. Sabe por quê? Porque os dons do Espírito, eu gosto de falar que o dom do Espírito Santo, que é do Espírito Santo, ele que dá pra gente, isso aí não tem dúvida disso, mas eu falo que não é um dom para mim, é o dom para o irmão. Então, se eu tenho todos os dons, eu sozinho já faço tudo. Então, a igreja, na verdade, é justamente isso, são pessoas diferentes, cada uma recebe um ou vários dons para serem bênção um na vida dos outros, né? Isso é interessante. Aquilo que você não tem de dom, Deus vai dar para outras pessoas e elas vão poder abençoar a sua vida naquela área ali. Glória a Deus, mas que eu queria também ter todos os dons, eu queria, né? Mas Deus sabe o que faz, né? Ele é sábio em toda a sua decisão. Vamos orar, irmão, já passamos da nossa hora, né? Vamos orar por esses irmãos que fizeram pedido aqui. São 2 pedidos e 2 pedidos de recuperação de cirurgia, né? Vamos orar por isso. A irmã Raquel está já colocando de oração ali, irmã Eliane também. Vamos orar, né? Senhor Deus, louvamos o teu nome, engrandecemos o Senhor, Pai. O Senhor é digno e só o Senhor é digno de receber toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda ação de graças, Senhor Deus. Toda majestade pertence ao Senhor. E nós queremos essa manhã reconhecer a tua glória, reconhecer, Senhor Deus, que só o Senhor é Deus, não há outro além do Senhor. Só o Senhor recebeu, o Senhor Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. E nós dobramos os nossos joelhos diante do teu nome, Senhor Deus. Nós nos submetemos ao Senhor. Nós proclamamos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Senhor de nossas vidas. Deus, queremos colocar esses 2 pedidos de oração, Pai, por recuperação de cirurgia, que tudo ocorra bem, que haja uma recuperação breve, Pai, que o Senhor possa ir lá e tocar no físico e possa recuperar mais rápido do que o normal, que essas pessoas possam entender, Pai, que o Senhor fez um milagre nelas. Coloco a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui na live, aqueles que vão assistir depois. Nossas vidas, Pai, pertencem ao Senhor. E o Senhor conhece o nosso coração, conhece os nossos anseios. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha ao encontro, Pai, desses anseios. Te pedimos que o Senhor venha ao encontro, Senhor Deus, de tudo que temos colocado diante do Senhor e que possamos esperar em Ti, sabendo que o Senhor tem a resposta no tempo certo. E que possamos ter, Pai, não apenas a resposta, mas no nosso coração possa dar uma resposta de gratidão ao Senhor, de reconhecimento. Isso que nós vimos hoje na Tua palavra, Pai, de amadurecermos no Senhor e o fruto, Pai, de maturidade, que é andarmos no Teu Espírito Santo e frutificarmos o Teu fruto, Deus. Que isso possa ser uma realidade nas nossas vidas, Pai. Que nenhum de nós pare, Pai. Pare na nossa vida espiritual e fique como criança, Pai. Como acontece no texto ali de 1 Coríntios, Pai, que Paulo chega a falar, Senhor Deus, como se ele estivesse falando com crianças que estão bebendo leitinho, Pai, ainda. Que possamos cada dia, Pai, buscar o Senhor e queremos mais do Senhor e que Teu Espírito Santo cada dia frutifique mais na gente, para que a gente possa sair agora, Pai, para o nosso dia, nessa manhã e o dia como um todo, e possamos dar fruto, Pai. Palavras de mansidão, sermos uma pessoa confiável, sermos uma pessoa amorosa, Pai, que as pessoas possam vir falar com a gente e ter um tempo ali de paz, poder conversar e sentir da gente paz da gente para essas pessoas, que essas pessoas possam ser amadas por nós, Pai. Senhor, faz isso, Deus, nas nossas vidas, nós carecemos que o Senhor faça isso. Nós não queremos, Pai, parar no tempo, pararmos espiritualmente diante da Tua presença, que tem tanto mais para a gente, e às vezes a gente deixa de provar essas coisas, Pai. Nós queremos, Pai, viver a integridade daquilo que o Senhor tem para a gente, Pai, na nossa vida. Nós queremos viver isso, Pai. Não permita que a gente realmente não Te busque, não deixe que a nossa preguiça, não deixe, Deus, que a nossa carne, Pai, que milita contra isso, fale mais alto, Pai, mas que a gente invista tempo com o Senhor. E eu começo falando por mim, Senhor Deus.
que eu possa, Senhor Deus, buscar mais a Tua face e fortalecer o espírito, o meu espírito, Senhor Deus, na Tua presença. Recebe nossas orações, recebe nossas súplicas, fica com a gente nesse dia, que seja um dia abençoado, é o que eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, amanhã é o último dia que eu vou estar com os irmãos aqui. Ó, eu fico olhando ali, a coisa parece quando eu estou fechado, com o olho fechado, e quando eu estou com ele aberto, mesmo que nada, né? Meu olho é muito fechadinho. Mas, irmãos, amanhã nós estaremos mais uma vez juntos, se Deus assim permitir. Na segunda-feira o pastor Jacques já volta, com suas reflexões tremendas que Deus dá ao nosso pastor. E amanhã nos vemos, que você possa ter realmente um dia abençoado na presença do Senhor, que esse dia seja um dia de vitória na sua vida. Tá? Vitórias em todos os aspectos, não apenas naquilo que nós queremos, que nós vemos como vitória, mas até mesmo um crescimento, uma atitude nossa espiritual, uma atitude prática. Nós podemos ver que o Espírito Santo que transformou aquilo na gente e a gente teve uma atitude melhor, só isso já vale a pena nesse dia, o nosso crescimento e a bênção do Senhor sobre nós. Amém? Fica na paz, que o Senhor te abençoe ricamente nesse dia. E até amanhã, se Deus quiser.